Amigos queridos, recolhidos para orarmos, busquemos elevar os nossos melhores sentimentos a Jesus, Mestre amado, para juntos fortalecermos os nossos ideais, de aprendermos a servir em Seu nome, Senhor. Unificados no diapasão do Seu Evangelho, queremos estar confiantes e resolutos, caminhando seguros pelas sendas iluminativas do nosso progresso moral. Quantas bênçãos recaem sobre nós! O amparo generoso dos Seus prepostos na terra, que tem derramado sobre a humanidade o bálsamo que alenta, que acalma e que revigora as forças de todos os aflitos. Onde quer que haja dor, possa haver mãos misericordiosas estendidas em Seu nome, possam haver corações felizes pulsando na direção dos tristes, dos caídos, dos desalentados. Possam haver palavras enobrecedoras que nos conduzam os pensamentos em desalinho. Possam haver, Senhor, caravanas socorristas em Seu nome, aplacando a dor. E nesta confiança, amigos queridos, que em nome de Jesus e dos Espíritos solenes que aqui se apresentam nesta manhã, para nos amparar nas reflexões do Evangelho deste dia. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Para nós compreendermos em nós as causas atuais das nossas aflições, nós precisamos ter claríssimo qual é a nossa conduta, quais são os nossos valores, quais são as nossas predisposições mórbidas, quais são os traços característicos da nossa personalidade que entravam o nosso progresso. Tendo sabido isso, o Evangelho nos traz algumas das situações que têm grande relevância para o sofrimento humano e que não têm causas no nosso passado. Tem causas atuais nas nossas escolhas que geram consequência. Então, nós vamos pegar esse item. Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado, ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Uniões infelizes, nós temos que discernir as uniões conjugais planejadas, pautadas na nossa anterioridade,
que vêm permeadas de provas ou até expiações, mas que são planejamentos divinos de nos ajustar às leis, que é diferente do sofrimento das uniões conjugais que foram feitas por escolhas não pautadas no planejamento reencarnatório, mas pautada nos interesses do mundo. Muitas uniões se fazem apenas por um processo de atração, outros por interesses até financeiros, outros por status, outros por tentações fugidias daquele momento. Enfim, esses interesses terrenos, que o Evangelho diz, as questões da terra prevalecem sobre a agenda que trouxemos no íntimo do nosso ser, chamado planejamento reencarnatório. E estas uniões, elas trazem grandes dificuldades, porque tendo passado o verniz das aparências, aquele encanto do primeiro período das ilusões, das uniões que não são pautadas no planejamento, esse período é seguido de, às vezes, traumas, receios, frustrações, revoltas, porque a absoluta incompatibilidade de propósitos reencarnatórios. E tendo saído daquele primeiro momento de encantamento, de ilusões, quando a natureza humana se apresenta com as suas características de personalidade real, as pessoas passam a sofrer por um relacionamento que não teria nenhuma necessidade de ter acontecido. Não teria, mas nós somos livres para escolher. Tendo escolhido, adquirimos responsabilidade sobre aquele ser que está sobre essa injunção nossa. E tendo contraído essa responsabilidade, significa dizer que para sempre precisamos nos reconciliar, e aquele espírito fará parte do meu contexto evolutivo para sempre. Porque ninguém que passou na nossa vida ficará à retaguarda. Precisamos nos reconciliar com todos para caminharmos juntos, de forma fraterna. Então, quantas querelas, dissensões, queixas, são tão improdutivas, porque muitas vezes aquela união conjugal, ela não era um bem na nossa vida. Mas vamos falar também do que nós escolhemos viver nos casamentos, nas uniões programadas, que nós também, nestas uniões programadas, que são provacionais a grande maioria, nós também criamos aflições desnecessárias. Então, é esse o nosso raciocínio de hoje. A união conjugal programada, ela pode ter traçado para esses dois um percurso, mas nós fazemos outro percurso pelas escolhas que vamos fazendo ao longo desse relacionamento. Então, diz Joana de Ângeles, não poucas vezes os nubentes, mal preparados para o consórcio matrimonial, dele esperam tudo a nível de satisfação de prazeres imediatos, de não passarem nenhum nível de privação, nenhum nível de frustração, nenhum nível de aborrecimento. Isso é o espírito despreparado. Ele vai no painel puro da ilusão. Esperam tudo, guindados ao paraíso da fantasia. Tanto que os momentos cerimoniais que antecedem a união, eles já são um prenúncio da grande fantasia daquele espírito. Já tem um cenário principesco de fadas e de encantamentos, que aquilo pensa-se que é um cenário contínuo no decorrer da união, que aquelas cenas do cerimonial vão perdurar no dia a dia daquela família, esquecendo-se de que são espíritos que vieram se ajustar às leis.
e que a proposta maior é construir sentimentos naqueles relacionamentos. Então, mal preparados para o consórcio matrimonial, dele esperam tudo, guindados ao paraíso da fantasia, esquecidos de que esse é um sério compromisso. E todo compromisso exige responsabilidades recíprocas, a benefício dos resultados que se deseja colimar. É muito importante para o jovem espírita que frequenta a casa espírita, que trabalha na casa espírita, que ele seja preparado para o casamento, que ele seja sensibilizado para os recursos que ele dispõe, do qual ele vai lançar mão nas horas difíceis, para que esse compromisso se estabeleça com responsabilidades recíprocas a benefício dos resultados que desejam. Mas quando não é assim, passado aquele período inicial de ilusões, nascem receios, traumas, frustrações, revoltas, que despercebidos quase a princípio, espocam mais tarde em surdas batalhas lamentáveis no lar. Um dos indícios que vão ruir o edifício do lar, que vão se infiltrar nos alicerces ainda mal estruturados de uma família nascente, é nós não percebermos as dificuldades que trazemos e vamos tocando mesmo assim. Lá na frente vai espocar, vai desajustar profundamente a soma das dificuldades que não foram enfrentadas, que foram evitadas, que foram arrastadas. Batalhas lamentáveis em que o ódio e o ciúme explodem descontrolados, impondo soluções, sem dúvida, que sejam menos danosas que as trágicas. Então, é muito importante nós que estamos no Evangelho tratando de causas atuais das aflições, nem tudo que acontece numa união conjugal foi planejado. Porque o planejamento são etapas que precisamos passar, mas que serão recheadas essa linha pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pela nossa postura. É disso que vai ser recheado essa união. Então, as pessoas às vezes sofrem, vêm ter conosco nas assistências fraternas, e nós vamos percebendo que, não tendo feito nada para transformar as suas más tendências, elas vão ruir aquela união de forma drástica. E lá para frente, os filhos mais crescidos, vêm as grandes crises. E essas grandes crises, muitas vezes, não são necessárias. O Evangelho, amigos queridos, é claríssimo em dizer que grande parte dos sofrimentos nós queremos para nós. Nós atraímos para nós. Não haveria menor necessidade se nós tivéssemos desenvolvido sentimentos valorosos e uma lucidez de entendimento sobre a vida em família. Não haveria tantas dores, tantas desuniões, tantas buscas. Então, precisamos meditar no que concerne aos compromissos de qualquer natureza, que a sua interrupção somente adia a data da justa quitação. E aí vem as causas anteriores às aflições. Eu estou criando hoje o que amanhã vai ser a causa anterior das minhas aflições, o meu passado, de grandes ajustes. No casamento não raro, o adiamento promove o ressurgir do pagamento em circunstâncias mais dolorosas no futuro, em que as pesadas renúncias e as fortes lágrimas somente se consegue a solução. Indispensável que para o eixo matrimonial sejam exercidas singelas diretrizes
de comportamentos amorosos. Então, o jovem casal precisa se preparar mesmo para compreender que as dificuldades surgirão e que teremos recursos para superá-las na nascente da questão, que nós podemos procurar ajuda daqueles que são mais experientes e que poderão nos amparar. Então, e depois nós vamos ver outro dia quais são os sinais de alarme que nós precisamos ficar alerta, que lá na frente vai gerar crise e que às vezes passamos desapercebidos por esses pequenos sinais. Então, no que concerne aos compromissos de qualquer natureza, a sua interrupção somente adia a data da justa quitação. Que estejamos profundamente preparados, motivados para vencer a nós mesmos, para sairmos da lamentação de que alguém nos faça sofrer. Vamos refletir. A doutrina espírita nos traz orientações muito seguras a respeito desse tema: uniões e desuniões. E nós temos convicção absoluta que nenhuma teoria, nenhuma escola filosófica é capaz, nesse momento na Terra, de nos orientar com tal precisão o que a doutrina nos orienta. Porque a doutrina espírita, ela nos olha como seres imortais, que não começamos agora, e que a origem desses relacionamentos que nós estabelecemos na Terra, sejam conjugais, sejam relações de amizade ou de antipatia, ou qualquer relacionamento na Terra, dificilmente ele se inicia naquele instante em que nós conhecemos alguém e começamos ali uma aproximação. Então, André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo número 8, intitulado Matrimônio e Divórcio. É um compêndio extraordinário, cada frase desdobrada no entendimento é um compêndio extraordinário para que nós possamos realmente ir compreendendo a respeito de nós mesmos. E no momento em que nós estamos vivendo na Terra, há um agravante. Quando nós abordamos esse tema, há um agravante terrível. E qual é esse agravante? Hoje as crianças e os jovens, eles são criados, porque eu não vou dizer a palavra educados, porque está bem longe disso, eles são criados por pais que, sobre nenhuma condição, nunca, jamais, em tempo algum, na maioria das vezes, frustram seus filhos no momento adequado em que isso é necessário. Os jovens e as crianças podem tudo. E qualquer contrariedade que eles apresentam, os pais defendem e impedem que eles, entre milhões de aspas, sofram, e com isso eles vão se tornando jovens frágeis, muito frágeis, e não suportam nada. O que dirá lá na frente um relacionamento que provavelmente será de prova? Não vai durar meses. Porque nas primeiras dificuldades, o espírito, ele tem um discurso assim: eu não mereço isso, eu não preciso passar por isso,
eu não dou conta disso. E a partir dessas frases, que na verdade compõem uma personalidade extremamente frágil, ela escapa de enfrentar as dificuldades de um relacionamento. Então, esse capítulo, ele precisa ser muito estudado por nós. E nós vamos pegar só algumas frases, né, para estimular o nosso pensamento a entender a nossa vida. Então, ele diz assim: quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, isso é muito importante, porque ele vai basear a fala dele no quê? No que ele está vendo nas colônias espirituais, quando ele entra em contato com os cônjuges, com aqueles espíritos que tiveram na Terra a oportunidade de ter um casamento, de ter uma união, e não souberam aproveitar aquela situação, aquela circunstância, aquela oportunidade para estabelecerem fortalezas na personalidade. Então, ele vai fazer algumas considerações baseados no que ele está vendo, sentindo no mundo espiritual, como resultado das existências daqueles que aqui tiveram. Então, ele diz assim: em função disso, somos de parecer que não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens. É bem claro, as colocações desses espíritos não titubeiam em relação à verdade. Nunca, jamais, em tempo algum, sobre nenhuma circunstância, nós devemos facilitar ou estimular separações entre os casais. E ele vai dizer por quê. Porque não existe na Terra uniões conjugais legalizadas ou não, vou repetir, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Então, o que eu vou dizer agora não é de maneira nenhuma crítica, porque a crítica é uma ausência de amor, mas é só uma constatação. Hoje nós vemos aconselhamentos que partem de todos os lugares, aconselhamentos que partem da família, dos círculos de amigo, dos consultórios, né, dos ambientes de tratamento psíquico, uma avalanche de ideias que favorecem a qualquer custo essas desuniões. E o quanto isso é grave, porque revela um despreparo muito grande de familiares, amigos e profissionais ao não considerarem que somos espíritos. Porque ele vai esclarecer aqui outras questões igualmente importantes. Nós somos livres para escolher, mas uma vez escolhido, nós temos responsabilidades frente às nossas escolhas. E nem sempre isso é observado. Então ele coloca um ponto aqui que é extremamente importante. Ele diz assim: mal nós, né, todos nós, ou a grande maioria de nós,
mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofrem-lhes ainda sugestões animalizantes e, por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa a que foram chamados, costumam desertar dos postos de serviço que a vida os situa. Então, a primeira coisa, e é importante o que a Célia colocou no início, quando se faz uma festa de casamento e chama-se convidados, existe aquele momento de enlevo, né? Aquele momento para todos aqueles que tiveram uniões na terra ou têm uniões na terra, ao se lembrarem daquele momento de união, havia ali uma graça, um contentamento, havia ali uma motivação de estarem juntos. E o que os Espíritos nos esclarecem é que um casamento, que uma união é um posto de serviço. Olha a importância de nós entendermos isso. Um posto de serviço, onde nós vamos servir aqueles que nos cercam, com os recursos que nós temos, e aquele ambiente vai nos servir para que possamos nos tornar espíritos melhores do que somos. Agora, quando o espírito não é dado ao trabalho, quando ele é dado a situações de ociosidade, e aqui nós vamos abrir um parêntese bem expressivo, porque às vezes nós vamos ver espíritos extremamente operosos na sociedade, mas que são espiritualmente ociosos. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou tão bom, ou eu sou tão boa, eu sou tão caridosa, eu não posso ver ninguém passar necessidade que eu ajudo, né? Eu não posso ver uma pessoa sofrendo que eu me mobilizo. E aí a pessoa interpreta isso, esse estado de benevolência, como uma operosidade, uma coisa operosa do ponto de vista espiritual. E realmente é, mas não é tudo. Quando nós falamos do trabalho espiritual, o trabalho espiritual é uma imensidão de potencialidades a serem desenvolvidas na nossa intimidade. E muitas vezes a dificuldade de permanecer num relacionamento a dois revela um aspecto ocioso do espírito que somos. Ou seja, sobre esse aspecto não temos a espiritualidade suficientemente desenvolvida para passar pelos desafios, suportá-los e vencer a nós mesmos. Então, voltando no texto que André Luiz está nos dizendo, ele diz assim: nas primeiras dificuldades da tarefa a que foram chamados, costumam desertar os postos de serviço que a vida os situa, alegando imaginária incompatibilidades. Olha, gente, alegando, vamos ver bem essa frase, alegando
imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo de que são portadores. Isso é muito importante. Isso é um tratado psíquico, filosófico, bem importante, que nós precisamos considerar. Que nós vamos precisar considerar. Porque nem sempre nós vamos conseguir fazer isso. Entender o quão narcisistas nós somos. E aí a gente, por sermos espíritas, ou espíritos, desculpa, não espíritas, por sermos espíritos narcisistas, alegamos incompatibilidade. Olha os equívocos. E nós vamos abordar esse tema que sempre é muito importante. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui para nos fortalecer. Rogamos ao seu coração amoroso, Senhor, que possa nesta hora, junto desta equipe amorosa de espíritos que nos amam, aplicar-nos o passe espiritual. Rogamos, Senhor, que nesse instante a nossa água seja fluidificada. Essas moléculas sejam saturadas dos elementos espirituais, para que ao sorvê-la possamos nos recompor das forças perdidas ante os nossos conteúdos ainda não suficientemente trabalhados. Ampara-nos, Mestre. Prepara-nos para o serviço. Para o serviço, Senhor, na Tua gleba. Rogamos, Mestre, que nesse instante nós possamos estender as nossas mãos e doar do nosso ectoplasma para os espíritos que amamos, Senhor, registrados no caderno de vibração da nossa casa, dos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, necessitados de amparo espiritual, de saúde, de bom ânimo, de conforto. Que todos nós possamos nesta hora operar em Seu nome, Senhor. E rogamos nesse instante pelos nossos irmãos, nossos familiares tão queridos, que agora retornaram ao mundo espiritual, que possam ser abraçados por nós, envolvidos por nossas vibrações de gratidão, para que se sintam nesse instante amparados por Jesus. E quando se recuperarem plenamente,
possam trabalhar na sua seara, Mestre. E nesse momento tão grave e especial do nosso país, oramos pelos nossos irmãos que são profissionais na área da saúde. Que as suas forças sejam centuplicadas, para que possam passar por esses momentos, doando do que tem de melhor. E certamente, ajustando-se com a lei, com questões que estão ligadas a um passado, que possam aproveitar esses momentos tão angustiantes para se dedicarem ao bem e à saúde daqueles que necessitam. Rogamos por todos os brasileiros, Senhor, para que eles possam nesse momento receberem do seu coração amoroso as vibrações para despertarem do sono letárgico da indiferença que tantos se encontram, e que despertos possamos contribuir para que esta nação seja a pátria do Cruzeiro, a pátria do Evangelho, onde Ismael há de nos conduzir, há de nos auxiliar na espiritualização de nossas existências. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.